Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia de ND Especial Porto. Por 4 semanas, o ND traz as novidades do maior porto da América Latina. ND Especial Porto. Oferecimento. Copersucar. Energia para nutrir e mover a vida. DP World. Companhia Brasileira de Agrobusiness, exportação de produtos agrícolas e minerais. E Praticagem, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. E hoje a gente recebe Marcelo Reis Latrova, gerente de manutenção e engenharia da Copersucar. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse crescimento, esse aumento nas exportações durante esse momento de pandemia. Como é que está o embarque de açúcar e grãos nesse período? Está indo muito bem. Temos percebido, nós temos movimentado um volume muito considerável de açúcar e de grãos também, desde o início da nossa safra, né? Só enfatizando que a safra do açúcar, ela não começa em janeiro, como outras empresas, né? A safra de açúcar começa no mês de abril de um ano e vai até março de outro ano. Portanto, de abril para cá, nós temos tido volumes muito consideráveis de movimentação de açúcar no nosso terminal. Agora, para atender a essa demanda toda, foi criada algum tipo de melhoria na empresa? Foi necessário algum tipo de adequação? Na verdade, a empresa já vem investindo ao longo de 4 anos num processo novo, né, de gestão, que é um sistema baseado no Lean, né, que seriam atividades, né, seriam controles de processo, de padronização, né, e também na eliminação de desperdícios, né. Então, nosso maior investimento tem sido nisso, de treinar o nosso pessoal para fazer melhor, fazer mais rápido, sem abrir mão da segurança. Então, nós criamos o que nós chamamos internamente de SIM, né? O Sistema Integrado de Melhorias, que é baseado justamente no Lean, como eu citei. Então, nós estamos sempre olhando os processos e padronizando e fazendo sempre da mesma forma e procurando melhorá-los o tempo todo, né? Isso faz com que a gente passe a ter mais eficiência. É fato que nós já estamos colhendo esses frutos, né? Tanto nas atividades operacionais, como de manutenção, como na própria segurança e também nos outros setores da empresa, nós já temos visto os resultados. A gente monitora isso através de indicadores de performance. Então, quando chegou essa demanda maior para nós já estávamos preparados, né? Então, não houve necessidade de nenhuma preparação diferente. Já faz parte do nosso processo, está pronto para novas demandas, entendeu? Porque o nosso processo vem melhorando ao longo dos anos. Ou seja, não foram pegos de surpresa nesse momento de pandemia, né? Nessa adequação de infraestrutura, a gente pode falar de valores? Quanto foi investido? Assim, na verdade, os investimentos foram mais em pessoas do que em estrutura, né? Lógico que todos os anos nós temos alguns investimentos de manutenção, né? Poderia citar aqui 2 investimentos. Um deles por exemplo, uma questão de segurança que a gente preza muito. Instalação de sensores de temperatura em todos os equipamentos do terminal. Então, todos os nossos equipamentos são monitorados, né? Um outro investimento importante que eu vejo é a implantação de um centro de controle operacional que hoje tem os softwares de controle dos mais avançados e mais modernos que tem no mundo, em termos de automação. Então, esses 2 aí seriam os principais. Nós temos outros investimentos também, mas eles são investimentos de manutenção mesmo. Mas, assim, a questão maior que nós focamos mais foi a questão dos processos, né? Melhorar processos, torná-los mais eficientes, sem abrir mão de segurança, né?
A gente tem algumas imagens aqui, Marcelo, e uma delas acabou mostrando a questão da limpeza do local, como é que vocês fizeram nesse momento de pandemia. A gente viu alguns locais espaçados, as pessoas podem sentar ou não, a limpeza dos utensílios. O que tem sido feito em relação à prevenção da Covid-19? Desde o princípio, né, houve uma preocupação muito grande. O primeiro passo foi elencar as pessoas que poderiam executar suas tarefas de casa. Então, nós implantamos o home office logo no começo, né? Na sequência, implantamos um questionário de saúde que é respondido diariamente pelos funcionários antes deles iniciarem sua jornada de trabalho, ou seja, em casa, através de um aplicativo de celular, eles respondem um questionário. Esse questionário é monitorado pelas lideranças e também pelo setor médico aqui da empresa. E se algum das respostas, né, alguma das respostas desse questionário não está alinhado com a saúde do funcionário, então o setor médico entra em contato e já orienta o funcionário. Se ele tiver com algum sintoma gripal, por exemplo, preventivamente ele já fica em casa. Isso nós já vemos fazendo desde o começo, lá, mês de abril praticamente, né? Outra providência que nós tomamos também foi a que você citou. As salas estão com um número limitado de pessoas, né? Para quem veio trabalhar, que são as funções mais operacionais, que não tem como executar de longe, de fora, essas aí nós espaçamos as pessoas, né? Também sanitizamos os ambientes de trabalho periodicamente, né? São muitas assim, ações que nós tomamos, mas sempre olhando primeiro o bem-estar das pessoas, né? Nós nos preocupamos isso no começo e o resultado saiu. Hoje, graças a Deus, não temos ninguém afastado. Todo o nosso quadro está trabalhando normalmente, exceto o pessoal que está em home office, como eu te falei, que é cerca de 12% do nosso efetivo. Mas isso também aconteceu sem nenhum prejuízo das operações, tá? Cuidar da saúde agora é primordial, né? A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente fala um pouquinho sobre emprego, mercado de trabalho no Porto de Santos, mas antes eu tenho um recado para você. Fundamental para impulsionar a economia brasileira, o Porto de Santos bateu recorde de movimentação em julho, com mais de 13 milhões de toneladas. Destaque para o açúcar, que cresceu mais de 85% no número de embarques. Muitos moradores de Santos fazem parte desse momento histórico. Por ser filho de portuário, sempre tive uma relação de paixão com o porto. Quando criança, vi os navios enormes chegando e achava incrível. Aqui movimentamos muito mais do que a economia da cidade, do Brasil e do mundo. Movimentamos sonhos de centenas de pessoas como eu. Fazer parte disso é sensacional. Saber que meu trabalho é essencial para enviar alimento e energia limpa para o mundo realmente é muito gratificante. Copersucar, energia para nutrir e mover a vida. ND Especial Porto está de volta hoje falando sobre o aumento na exportação do açúcar e a nossa conversa de hoje é com Marcelo Reis Latrova, gerente de manutenção e engenharia da Copersucar. Marcelo, a gente está falando sobre a questão do emprego, agora mercado de trabalho em tempos de pandemia. Várias áreas, né, acabaram fechando os postos de emprego. Como é que ficou a situação no Porto e a situação da Copersucar especificamente? Falando da Copersucar, não houve nenhuma redução de postos de trabalho, porque, como eu falei anteriormente, houve um aumento de volume. Então, o nosso mercado está aquecido em termos de volume de movimentação de açúcar, estamos exportando bastante e precisamos das pessoas, né? Então, nós também fazemos parte de uma parcela de negócio que é essencial, né? Ou seja, é fornecimento de alimento e energia para o mundo, né? Então, eu creio que seria o último dos negócios a pararem, né? Ainda bem que os volumes aumentaram, ao contrário do que se esperava, aumentou muito e a movimentação está muito grande mesmo.
No bloco anterior, você falou muito sobre a questão de sanitização, de segurança em relação à Covid-19, né? E algumas pessoas foram remanejadas para o trabalho home office. A empresa inteira se adequou a essa nova realidade, o mundo inteiro está se adequando, né? Cada um como pode, a essas novas orientações para a gente preservar a saúde dos funcionários. A gente tem números de quantos funcionários hoje estão trabalhando em home office na Copersucar? Falando do terminal, aqui do terminal de Santos, nós estamos falando de 42 pessoas. Seriam cerca de 12% do efetivo. O pessoal administrativo que trabalha em São Paulo, praticamente todos, estão em home office. Se pensa ou se teve a necessidade de demissão nesse período ou foi feita só uma adequação e simplesmente isso resolveu o problema? Não. O trabalho em home office funcionou muito bem, tem sido um sucesso. As reuniões por conferência têm dado muito certo também. E, geralmente, assim, o que aconteceu aqui no terminal é que só as funções essenciais mesmo, operacionais, é que foram permitidas para o pessoal vir trabalhar. Então, o pessoal administrativo está trabalhando de casa e nós não encontramos problema nenhum. Ao contrário, está indo muito bem. O que a gente E percebe, não houve né, necessidade Marcelo? de redução nenhuma de quadro. Diferente de vários segmentos, né, da economia como um todo, o porto, de certa forma, conseguiu se adequar muito bem, né, a esse período de pandemia que a gente está vivendo. Sim, porque houve um aumento de volume, né? Não só de açúcar, mas de grãos em geral. Então, o que nós movimentamos na safra passada, o que está sendo projetado para essa safra é bem maior do que aconteceu em anos anteriores, em relação ao açúcar e grãos também. Agora, a empresa tem 34 usinas no centro-sul do país e esses diferentes momentos vividos por cada local durante a pandemia acabou interferindo, de certa forma, as operações e o faturamento? Como é que vocês fizeram para adequar essas várias usinas? Não houve interferência, porque como são muitas usinas e elas estão em regiões diferentes, elas também têm algumas particularidades entre elas, né? Então, algumas usinas atendem determinadas regiões, então, e também tipos de produtos diferentes. E o açúcar tem várias variações, né? Então, não houve nenhum problema em relação a isso, não. Okay. Há muita versatilidade, né? Falando um pouquinho agora de transporte e logística, há um tempo atrás a gente sofreu com a greve dos caminhoneiros, né? As empresas então foram extremamente afetadas, a sociedade de uma forma geral, e foi se discutido muito a questão da necessidade do uso de trens. O que aconteceu de lá para cá? Se usa mais trens do que em anos anteriores? Se pensa em alguma coisa para frente ainda em relação a esse transporte e logística? Essa preocupação em utilização do modal ferroviário, ela já é muito antiga, né? Porque quem movimenta granéis já tem isso em mente, que a eficiência do modal ferroviário é muito maior que a modal rodoviário, né? Então, isso já é uma constante, independente dessa situação que você citou. Então, sim, se você for comparar números de 15 anos atrás, existia uma proporção de 80% a 20% entre modal ferroviário e rodoviário. Essa proporção hoje, falando de Copersucar, seria 70% de caminhões e 30% de ferrovia. Mas ela tem aumentado, ano a ano ela tem aumentado, tem melhorado em favor da ferrovia, porque é o meio mais eficiente, né? Por ser mais eficiente, também o custo é menor, né? E tem a questão ambiental também, que você tira os caminhões da cidade, né, da área urbana, e com isso você diminui a emissão de CO2 também. Ou seja, então, esse apelo ambiental é muito importante também, né? A gente precisa colocar na balança essa questão que o senhor acabou falando, né? Tem a questão do apelo ambiental, tem a questão da segurança, tem a questão do preço. Fica mais barato se a gente for pensar no modal ferroviário, então? Fica mais barato porque é um meio de transporte mais eficiente.
Em termos de segurança, tanto um quanto o outro são seguros, a gente não vê diferença nesse quesito. Mas em termos de eficiência, não há dúvida que o modal ferroviário é muito mais eficiente. A gente falando dessa questão toda de logística e desse momento de flexibilização, né, que o país está vivendo, alguns países também, o mundo de uma forma geral, a gente sente já diferença, então, nessa movimentação de cargas no porto, ou a gente pode dizer que em nenhum momento teve uma alteração muito importante em relação a esse período de pandemia? Falando de grãos e açúcar, não houve nenhuma modificação. Ao contrário, né? Não houve nenhuma redução, mas houve sim um aumento de volume, que tem sido uma surpresa muito agradável, né? Estamos exportando muito mais do que exportávamos antes. Agora, em relação ao etanol, não tem dúvida que o consumo diminuiu, né, no país, mas nós já estamos vendo um retorno desse consumo. Aos poucos ele está retornando aí aos patamares normais, né? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o Porto de Santos. Se você está pensando em vender o seu carro de forma rápida, fácil e segura, você precisa conhecer a Carlance. A Carlance é uma nova plataforma de anúncios de veículos que acaba de chegar na região. Por que ela é diferente do que existe por aí? Porque ela é a única que anuncia o seu carro para revendedores de todo o Brasil que durante 72 horas passam a disputar ofertas no seu carro. Você anuncia grátis e só paga uma taxa de R$ 250 se você aceitar uma oferta e se a venda for concretizada. Acesse www.carlance.com.br, cadastre seu veículo e acompanhe online os lances que seu carro vai receber nessas 72 horas. Por que a Carlance é segura? O negócio só é concretizado na sede da Carlance, na rua Visconde do Imbaré, número 230, no edifício Wave Office, em Santos. Lá, vendedor e comprador fecham um negócio se o veículo estiver ok. Aí é só receber o dinheiro e, como em toda a venda de carro, fazer a vistoria obrigatória e a transferência no cartório. carlance.com.br. Experimente uma nova forma de vender o seu carro. ND Especial Porto está de volta. Hoje nossa conversa é com Marcelo Reis Latrova, gerente de manutenção e engenharia da Copersucar. Bom, Marcelo, a gente está falando sobre o cenário, né, de uma forma geral, nesse momento de pandemia e como a Copersucar está se movimentando, né, nesse novo normal que a gente chama. Em relação à economia, essa recente alta do dólar impacta nas movimentações? Como é que é essa relação? Não impacta, porque os contratos eles são fechados antes do início da safra, né? Como eu havia citado, a nossa safra ela funciona entre abril de um ano e março de outro. E então, antes do mês de abril, os contratos já estavam fechados. Então, as variações do dólar, nesse caso, não influenciam. Agora, o que se espera, então, dessa safra 2020-2021? Já tem uma projeção? Sim, nós estamos, assim, muito otimistas, né? Porque os volumes que nós realizamos de abril para cá têm sido muito grandes. Nós batemos recorde de embarque de navios 2 vezes já em 4 meses, né? Nós fizemos em maio 628 mil toneladas e agora em julho fizemos 768 mil em maio e 828 mil toneladas no mês de julho. Isso é um recorde histórico para nós, nunca tínhamos realizado um volume tão grande, né? Então, estamos muito otimistas para que essa safra vai ser muito boa para nós, sim, e para todo o agronegócio como um todo, né? Em termos de etanol, houve sim um encolhimento, né? Mas que nós já estamos vendo uma recuperação, né? Então, aí está vendo que no segundo semestre a comercialização de etanol deve voltar aos seus patamares normais aí. Alguns segmentos ainda falam, né, de recessão mundial. O senhor teme que isso possa acontecer? Olha, em termos de açúcar, se isso acontecesse, né, nós entendemos que, como nós estamos num ramo
que tem a ver com é muito ligado à alimentação, né? Essencial, e também à energia, nós entendemos que se viesse a acontecer, eu acho que o nosso setor ia ser um dos últimos a ser afetado, se acontecesse. Mas nós estamos otimistas em relação a isso. Os Estados Unidos são um país que costuma ser destino de exportações da empresa. Há receio de que a pandemia possa afetar essa relação? Olha, em termos de açúcar, o nosso carro-chefe é a África, né, a Ásia, alguns países do Oriente Médio. O nosso maior volume está voltado para essas regiões, para esses países. E no caso de etanol, a nossa produção é muito voltada para o mercado interno. Eu diria que 95% da produção é mercado interno. Então, em termos de Estados Unidos, a gente não teria muita influência, não. Não teria um impacto maior, então, se a gente for pensar. Nenhum impacto. É possível a gente falar, então, que essas movimentações de açúcar e grãos não tenham sofrido tanto impacto na pandemia quanto outras cargas? Não resta dúvida. Não sofreram nenhum impacto. E graças às providências que foram tomadas, né, o cuidado com as pessoas, cuidado para evitar a disseminação da doença, com certeza tem sido um sucesso para nós, sim. O volume tem sido muito gratificante, nós estamos realizando volumes mês a mês muito grandes e com total segurança, né, que é muito importante para nós também. O senhor espera, então, que apesar de todo esse esforço, a gente vai ter uma nova realidade, essa nova realidade pós-pandemia, ela deve perdurar algum tempo e a Copersucar está preparada, então, para enfrentar o que está vindo pela frente? Não resta dúvida, estamos preparados. Eu acho que nós já demonstramos nesses 4 meses aí de safra que nós estamos preparados, sim. E eu entendo que o Porto de Santos, em geral, também. Os outros demais terminais estão também. É muito bom, né? Em meio a notícias tão tristes, a gente vê uma notícia dessa, que em meio a uma pandemia a gente ainda tem setores que respiram e respiram muito bem, né, Marcelo? Não resta dúvida. Muito obrigada pela sua participação, sucesso para vocês aí em frente. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.